Bênção de Deus, boa noite a todos. A graça e a paz, amém? Muito bom, muito bom. A igreja, entre aspas, cheia, né? Cheia dentro dos nossos limites permitidos. E estava dando uma olhada ali também na nossa transmissão, tanto do YouTube quanto pelo Instagram também está um número bem considerável. Boa noite a todos, a graça e a paz. Para nós é um privilégio a gente poder estar aqui reunidos com os irmãos e também aqueles que estão conosco aí online assistindo os nossos cultos, né? Nós estamos aí com esse tema que particularmente tem me abençoado demais, demais. Não é só um tema que a gente tem desenvolvido, geralmente a gente, como conselho, a gente desenvolve alguns temas que Deus traz ao nosso coração, mas a gente medita quando a gente é desafiado, quando a gente é convocado, quando a gente é escalado para ministrar. Mas esse tema está além dos cultos, esse tema tem sido assim, um processo de meditação pessoal na minha vida, né? Encontros que curam, inclusive ontem a igreja viveu algo muito gostoso, né? Foi algo maravilhoso, dentro desse tema mesmo, encontros que curam. Vários irmãos estiveram. Quem são as pessoas que estiveram ontem visitando os idosos, fazendo culto na frente da casa dos idosos, né? Foi, com certeza, são encontros que curam mesmo. E quantas pessoas foram ministradas ontem? Osana e João Pedro chegaram igual os discípulos quando voltaram do envio dos 70, né? Falando dos milagres, e eles chegaram empolgados, falando do que Deus fez ontem à noite, tantas famílias abençoadas, e é muito bom mesmo, é muito bom. Amados, eu compartilhei hoje pela manhã, e minha oração é que, assim como o Espírito Santo visitou minha vida profundamente pela manhã, e visitou a vida dos irmãos também pela manhã, minha oração é que o Espírito Santo esteja visitando o nosso coração com essa ministração, assim como foi com o louvor. É claro que a gente fica aí quantos aqui tem vontade de abraçar? Eu fiquei olhando assim, quantas pessoas a gente tem vontade de abraçar, né, tantos irmãos. A gente sabe mas acreditamos que tudo isso vai passar. Amados, sem estender muito tempo, os irmãos não se levantar. Abra sua Bíblia comigo, tanto você que está aqui presente, quanto você que está aí na sua casa, sentado no sofá da sua casa, ou até mesmo numa poltrona, deitado na sua cama, com o celular do lado. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. E nós vamos ler essa mensagem, essa passagem bíblica, que particularmente tem sido alvo de meses, né? Acredito já está no meu segundo mês que eu tenho meditado. Eu acho que não tem uma passagem que eu não tenha meditado tanto como essa passagem aí de Lucas 10, 25. E eu já preguei essa mensagem de diferentes formas nas últimas 3 semanas, umas 4 vezes em algumas lives, e eu gostaria de compartilhar mais uma vez essa mensagem com vocês. Lucas 10, a partir do verso 25, diz o seguinte: certa ocasião, um perito da lei, um mestre da lei, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que é preciso para fazer para herdar a vida eterna? É interessante que a pergunta é boa. A pergunta é boa, é uma pergunta que com certeza todo ser humano, por mais cético, por mais incrédulo que ele seja, todo ser humano faz essa pergunta, seja em algum momento da vida, ou seja a vida toda. Todas as religiões que nós conhecemos, todas as religiões possíveis no mundo, hinduísmo, espiritismo, tanto o cristianismo, o judaísmo, procura responder essa pergunta: o que acontece com o ser humano após a morte, né?
todas as religiões do passado, os vikings respondiam também essas perguntas, os nórdicos, né? Eles criam que quando você morresse, você entrava pelos portões de Valhalla. Todas as religiões do mundo procuraram responder essa pergunta: o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde com outra pergunta, que era uma forma que Jesus sempre lidava com esses homens, né? E realmente aqui nós temos um perito da lei, e o texto chega a dizer que ele faz isso para provar Jesus, para colocar Jesus à prova, mostrando para mim e para você que você pode fazer uma pergunta até boa, mas com o coração errado. Esse homem tinha uma pergunta boa, mas o coração dele era completamente errado. E Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Jesus sabia que ele era um mestre da lei. Respondeu Jesus, né? Como você lê isso? Jesus pergunta: então tá, você está perguntando como é que o que é preciso fazer? O que está escrito na lei? Jesus faz uma outra pergunta: então como você lê isso? Ele respondeu, o mestre da lei: ame ao Senhor de todo o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. A resposta desse homem, uma pergunta correta, uma resposta correta, você respondeu corretamente. Faça isso e você vai viver. Então você quer viver? Você quer ter uma vida próspera, uma vida eterna, uma vida que vale a pena viver? Então ame a Deus e ame o seu próximo. Jesus falou: então você respondeu certo, vá e faça isso. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus mais uma vez, esse mestre da lei, com a motivação errada, que agora ele está querendo justificar. E a gente poderia falar algo interessante, que como pregador, como palestrante, alguém que ensina, amado, a gente sempre lida com esses dois tipos de pergunta. Alguém que faz uma pergunta para querer te provar, e alguém que faz uma pergunta, ou a mesma pessoa, para querer ter um auto-perdão, uma auto-justificativa. E ele fala exatamente isso. Mas ele, querendo se justificar, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta disso, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Eu leio na linguagem NVI. Quando caiu nas mãos de assaltantes, noutra tradução fala salteadores, noutra tradução fala ladrões. Esses o tiraram as roupas, espancaram e foram deixando quase morto. Verso 31, e aconteceu que estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar, o viu e também passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade. Numa outra tradução fala, teve misericórdia. Numa outra tradução fala, o amou. Eu gosto dessa expressão, tendo-o visto, o amou. Verso 34, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas, no caso as feridas, vinho e óleo. Curioso, né? Porque o vinho representa o sangue e o óleo representa o Espírito Santo. Depois colocou-se sobre o seu próprio animal, levou a uma hospedaria, cuidou dele. Interessante que ele passa a noite com esse homem, ele passa um tempo com esse homem, e no dia seguinte deu 2 denários, que é equivalente a um dia de trabalho, ao hospedeiro, e disse: cuida dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que ele tiver. Verso 36, verso 36, qual destes 3 você acha que foi o próximo daquele homem que caiu nas mãos
dos assaltantes, dos ladrões, dos salteadores. Verso 37, ele respondeu, aquele que teve misericórdia, o perito da lei respondeu. Disse Jesus, vai e faça o mesmo. Pai, aplica essa palavra no nosso coração, que só o teu Espírito e não homens convença o nosso coração dessa verdade. Que o teu Espírito fale conosco. Por Jesus que oramos, amém. A pergunta, como eu disse, o mestre da lei, o perito da lei faz é: mestre, o que é preciso para fazer, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Como eu disse, ele faz uma pergunta muito boa, mas com uma motivação completamente errada. Jesus pergunta a ele, então o que está escrito na lei? Ele conhecia da lei. Imediatamente ele dá aquela resposta que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e amar o próximo. É interessante que a resposta que Jesus aceita do mestre da lei, sem sombra de dúvidas, meus irmãos, escute, a resposta que o mestre da lei dá a Jesus, através da lei de Moisés, aquilo que aquele homem entendia no estudo dele como mestre da lei, Jesus aceita aquela resposta, mas na verdade, a resposta que Jesus aceita é, sem sombra de dúvida, toda a essência do Evangelho de Cristo. Ame a Deus e o seu próximo. Ame a Deus e o seu próximo. Esta, querido, é a expressão máxima de toda a vontade de Deus, é que o homem, é preciso que o homem, em sua vida, todo ser humano, toda criatura, todo ser humano na face da terra, o principal desejo que Deus tem por esse homem, é que esse homem, que esse ser criado por Deus, aprenda a amar. Aprenda a amar a Deus e aprenda a amar o seu próximo. Tanto é que Romanos 13:10 diz, portanto, o amor a Deus e ao próximo é o cumprimento de toda a lei. Marcos 12:31 diz também, amarás a teu Deus e ao teu próximo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que esses dois mandamentos. Amar a Deus e amar ao seu próximo. E a pergunta do mestre da lei, logo após Jesus afirmar que essa resposta está certa, ele faz a seguinte pergunta para Jesus. Então, o que significa amar a Deus e amar o seu próximo? Amado, a gente pode tentar responder essa pergunta do que significa amar a Deus, mas é importante você entender que amar a Deus, escute, amar a Deus não é acreditar que Ele existe. Ninguém ama a Deus acreditando na existência dEle. Nenhum ser humano na terra pode dizer que ama a Deus só pelo fato de crer na existência dEle. A palavra de Deus diz que até os demônios creem, e não só creem, como eles estremecem. João Calvino diz que a única coisa que demônio sente porque crê em Deus é medo. A única coisa que demônio reage na crença da existência de Deus é tremer de medo. Mas uma coisa, amada, é crer em Deus, outra coisa é olhar para esse Criador, olhar para Deus como foco de todo o seu amor e amá-lo mais do que tudo na vida. Eu, quando elaborava esse sermão, quando escrevia, quando desenvolvia essa palavra, eu não estou dizendo que eu sou mais espiritual, meu Deus do céu, eu tenho as mesmas lutas, eu tenho as mesmas dúvidas, os mesmos medos, as mesmas dificuldades que você tem. Mas quando eu estava escrevendo isso aqui, eu fui tomado de uma presença de Deus, e eu comecei a chorar. E eu comecei a falar, Deus, como é bom a gente poder te amar.
Mas quando a Bíblia fala que nós temos que amar a Deus, é amá-lo de tal forma que Ele se torne na sua vida a sua pérola de grande valor. Que Ele se torne na sua vida aquele tesouro escondido que Jesus falou, que o homem o achou. Que Ele se torne na sua vida a sua suprema devoção, a sua suprema entrega, que Ele seja na sua vida tudo o que lhe faz renunciar. Tem uma freira que eu gosto muito de ler os textos dela, se bem que faz tempo que eu não leio, que é Madame Guyon. E Madame Guyon tem um texto impressionante, que ela fala que esse amor a Deus é um abandono de si mesmo, onde você se lança a esse amor. Então não há limites para essa entrega, não há limites para a renúncia. Amar a Deus é uma renúncia ao ponto de ter o coração de Abraão, onde renuncia o seu próprio filho Isaque por amor a Deus. Mostrando para nós que a maior expressão de renúncia que um homem pode viver na vida é o fato dele ter que abrir mão do seu filho por amor ao Deus que ele sabe que o seu coração ama. E se você não ama, não há como viver uma vida de conhecimento daquilo que Deus realmente é. E amar a Deus significa amar o que Ele ama. Então, se eu sei que eu amo a Deus, porque o texto diz, você deve amar a Deus e o seu próximo. Então, se eu digo que amo a Deus, como a palavra de Deus diz, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, desenvolve ódio, tem prazer em odiar, tem prazer em guardar rancor, mágoa. A palavra de Deus diz, se você ama a Deus e não ama o seu próximo, o amor de Deus não está em você. Então, se eu digo que eu amo a Deus, eu tenho que inevitavelmente dar o próximo passo, ir na direção do próximo passo. Qual é o próximo passo depois de alguém que ama a Deus? Amar o seu próximo. Amar o seu próximo. Se eu digo que eu amo a Deus, eu tenho que amar o meu próximo, porque aquele que ama a Deus, ama aquilo que Deus ama. E o que Deus ama, amado? Deus ama a humanidade. Deus ama a humanidade. Deus ama a humanidade. O maior mandamento que eu e você temos que entender, a maior missão que nós temos como povo de Deus na terra, é amar toda a humanidade, amar o meu próximo. Deus criou, todo ser humano na terra é alvo do amor de Deus. Todo ser humano na terra é alvo do amor de Deus. Você pode ver o ser mais desprezível, você pode olhar para um ser alienado de Deus, você pode olhar em todas as culturas da terra, cada muçulmano que você vê, cada brasileiro, cada judeu, cada muçulmano, seja qual for a sua religião, a sua cultura, o seu país, aquele ser humano, aquele indiano se prostrando diante de um ídolo de barro, um elefante, um gado, aquele ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado por Deus, Deus desejou que aquele ser humano viesse ao mundo. E a maior prova do quanto Deus amou o mundo é que a Bíblia fala, é um versículo que todo cristão conhece. Ele entregou o seu próprio filho como por amor ao ser humano, por amor à humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, a expressão não tem como descrever. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Deu o seu filho, Ele entregou o seu filho. Eu pergunto para você nessa noite, você seria capaz de dar o seu filho em favor de um assassino? Você trocaria a vida do seu filho em favor de um assassino? De um malfeitor? De um ladrão?
de um ser desprezível da sociedade, de alguém que quando você olha para ele, a sociedade fala, esse ser não merece nem o amor de Deus. Pois bem, a Bíblia fala que Deus deu o seu Filho em favor da humanidade, mas o que significa amar o próximo? Texto sagrado, no verso 33, esse capítulo que nós lemos, fala, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, quando viu, o amou. Quando viu, o amou. Escute, amado. Amar o próximo é viver de uma tal maneira que quando alguém que quem cruza o seu caminho volta para casa sabendo que é amado, aceito. Amar o seu próximo são as pessoas que quando passam pela sua história, te encontram. Essa pessoa fala, eu me sinto amado, porque eu senti o amor de Deus através dessa pessoa. É viver para viabilizar para o outro. É viver para servir o outro. Não tem como alguém falar que ama a Deus e não ama o que de Deus é nascido. Não ama aquilo que Deus desejou criar no mundo, que foi o ser humano. Gálatas 6:2 diz, ajudem a levar os fardos pesados uns dos outros, e desse modo, vocês estarão cumprindo toda a lei de Cristo. Todo mundo fica perguntando, né, o que é vida cristã, o que é cristianismo, o que é vida cristã, o que é cristianismo, está aí, Gálatas 6 fala, ajudem a levar os fardos pesados uns dos outros, e desse modo, vocês cumprirão toda a lei de Cristo. Amado, será que nós temos ideia do que é isso? Será que a gente tem consciência do que é realmente Jesus olhar para aquele samaritano, olhar para aquele homem morto no meio, semi-morto no meio do caminho, ir na direção dele, se compadecer com ele e fazer alguma coisa, amado? Escute, olha aqui para mim, por favor, presta atenção. Tem pessoas que estão incapazes de fazer algo por elas mesmas. Existem pessoas nessa vida, amado, que estão semi-mortas, estão abandonadas num estado de vida, que somente eu e você que conhecemos o amor de Deus, podemos fazer algo por essas pessoas. Se eu e você não entendermos isso, que tem gente, amado, que está numa condição de vida que ela é incapaz de fazer algo por ela mesma. Isso é verdade. E a não ser que eu e você que conhecemos o amor de Deus, pelo menos falamos que conhecemos, temos que ir na direção dessa pessoa. Ora, meus irmãos, se eu e você não sentimos o tempo todo, quando você liga a televisão e vê aqueles noticiários de ladrões, de malfeitores, de gente corrupta, de pessoas assim desprovidas do amor de Deus, que não tem consciência do amor de Deus. Se eu e você não sentimos constrangimento, um constrangimento quase insuportável dentro de você falar assim, Deus, como é que eu posso amar essa pessoa? Se você não sente constrangido pelo Espírito Santo, em olhar para um ser que você julga não merecer o amor de Deus, e você olha para você e fala, Deus, a minha carne odeia, mas eu sei que existe algo dentro de mim, e a voz do seu Espírito Santo dizendo, você vai odiar ou você vai amar? Se eu e você não sentimos constrangidos pelo Espírito Santo, em amar quem não merece ser amado, em amar assassinos, em amar ladrões, malfeitores, prostitutas, homossexuais, gente que não pensa igual a você, gente que tem uma visão política completamente distorcida daquilo que você julga ser a verdade. Se o seu coração não está constrangido em amar essas pessoas, eu penso que você deveria rever a sua visão de cristianismo.
eu penso que você deveria rever se realmente existe uma voz do Espírito Santo clamando dentro de você. Verso 29 diz: mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E é interessante, amado, que eu fiz essa pergunta para mim. Quem é o meu próximo? Jesus, ele não responde essa pergunta, escute. Jesus, ele não responde essa pergunta dizendo que o próximo daquele mestre da lei era a esposa dele. Jesus não responde aquela pergunta dizendo que o próximo do mestre da lei era o amigo dele, era a esposa dele, era a família dele. Jesus não diz que o próximo daquele mestre da lei era o filho dele. Você sabe por que Jesus não diz? Olha, por que ele faz aquela pergunta? Porque ele estava querendo se justificar. Porque se Jesus chegasse para ele falar assim: então, olha, o seu próximo é sua esposa, seu próximo é seu filho, seu próximo é seu amigo. O que aquele mestre da lei, querendo se justificar, ia falar para Jesus? Não, então eu passei no crivo. Eu amo meu próximo. Porque eu amo minha mulher, eu amo meu filho, eu amo minha esposa, eu amo meus amigos. Mas olha só, amado. Olha só. Aquele homem nunca imaginaria que Jesus iria dizer para ele que o próximo dele era um pagão, um samaritano, alguém que na cabeça de um judeu era desprovido do amor de Deus. O meu próximo é alguém que eu julgo não mereceu o amor de Deus. O amor, o balizamento de amar o próximo para Jesus, amado, não é aquela pessoa que eu sei que eu posso amar. O critério que Jesus usa para aquele mestre da lei, para dizer quem é alvo do amor de Deus, e que é isso que me salva, é amar justamente um ser que é desprezível aos olhos de um judeu. Não fazia parte da agenda de um judeu, não fazia parte da agenda daquele mestre da lei, amar assassinos, amar samaritanos, pagãos, ladrões. E se nós fôssemos sinceros com nós mesmos, amado, com certeza tem uma lista no nosso cristianismo de pessoas que não merecem ser amadas. Sem sombra de dúvida, nós nunca vivemos um tempo onde qualquer cristão evangélico no Brasil sabe dizer exatamente quem está desprovido do amor de Deus, e o ódio de Deus está sobre essas pessoas. Qualquer cristão no Brasil sabe dizer: fulano, beltrano, ciclano, esse grupo aqui tem que ir para o inferno. Irmãos, nós realmente desaprendemos a amar segundo os valores do reino de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, versículo que qualquer crente novo convertido sabe. A resposta que Deus deu a uma humanidade que o desprezou foi amar essa humanidade. A resposta que Jesus deu na cruz a um povo que estava o crucificando e o matando foi: perdoai-vos. Amado, o evangelho de Jesus é muito claro. É isto que é evangélico. É isso que é evangelho. Amar um ser que na minha lista, eu fico imaginando o povo ali no início da igreja, não fazia parte da agenda dos cristãos. O apóstolo Paulo se converter. Você já parou para pensar isso? Está ali todo mundo confortável na sua vida cristã, o Espírito Santo desceu sobre a igreja, está ali todo mundo celebrando, e de repente todo aquele poder de Deus e a igreja crescendo. E havia um homem que perseguia a igreja severamente, amado, severamente.
Aquela igreja tinha o Espírito Santo, aquela igreja tinha testemunho. Pedro saía da prisão, a gente lê na Bíblia, chega a ser até engraçado. Prende Pedro, de repente Pedro está lá, e o povo celebrando, muito milagre. Mas paralelamente um homem que perseguia a igreja, que matava cristão, que fazia cristão blasfemar, que era apóstolo Paulo. E Deus vai e converte esse homem. Você acha que na cabeça daquele povo fazia parte da agenda do início da igreja converter apóstolo Paulo? O Pedro passa por isso, amado. O Pedro está ali, convertido, ouvindo a voz de Deus, e Deus fala assim: Pedro, eu vou converter os gentios. Eu vou converter gente que aparentemente não merece o amor de Deus. Não fazia parte da agenda de Pedro, samaritano, romano, converter, amado. A pergunta é: quem é o meu próximo? E aí Jesus conta essa parábola que nós acabamos de ler. Jesus conta essa parábola. E é interessante que nessa parábola existem 3 tipos de grupos de pessoas. Que qualquer lugar que você vá no mundo, qualquer auditório que você pregar, com certeza existem esses 3 tipos de pessoas. Lá no seu trabalho existem esses 3 tipos de pessoas. Lá na sua escola, na sua faculdade. Infelizmente, até no meio da igreja existem esses 3 tipos de pessoas. E quando Jesus conta essa parábola, ele vai falar do grupo dos ladrões, do grupo dos religiosos, sacerdotes e levitas, e ele vai falar do samaritano. E eu queria rapidamente aqui apresentar para vocês, nesses últimos minutos que me restam, qual é a cultura de valores de cada um desses grupos. E como é que nós podemos olhar para cada grupo desse e olhar para dentro do seu coração e falar: Deus, será que eu não estou tendo esse coração? Primeiro grupo, amado, é o grupo dos ladrões, dos salteadores. A filosofia de vida do ladrão aqui nesse texto é: o que é teu é meu. Você tem algo, eu quero. É aquele tipo de gente, amado, que não tem limites para conseguir o que quer. Ele atropela tudo, atropela todos, abandona o que for e arranca de quem for aquilo que ele quer para que a vida dele seja beneficiada. Ele é capaz de produzir as piores ações e atitudes na sociedade para arrancar o que ele quer, porque ele acredita que aquilo que você tem é dele. Ele não precisa correr atrás de nada, basta arrancar de alguém. Depois nós temos, que é o que eu mais me dedico tempo, e eu acho importante nós olharmos para isso, que é o grupo do sacerdote e do levita. Porque enquanto o ladrão diz: o que é teu é meu, o sacerdote e o levita diz: o que é teu, o que é meu é meu. Ora, o que significa isso, amado? É aquele tipo de pessoa que olha para a sua vida e fala assim: sabe que isso aí que você está vivendo é problema seu, não tem nada a ver comigo. Quem mandou você estar passando aqui nessa rua? Quem mandou estar andando sozinho aqui nessa estrada? Não te avisaram que aqui tem ladrão para todo lado? Você tinha que andar junto. Eu estou aqui com o meu levita do lado. Eu estou aqui com o meu sacerdote do lado. Aí você está andando sozinho nesse lugar, tinha que ser assaltado mesmo. Eu me preocupo comigo mesmo. É que eu estou muito bem guardado, a minha casa está muito bem guardada, eu tenho todas as parafernálias que garantem minha segurança, e pouco me importa do que você está vivendo. É aquele tipo de gente, amado, que não mede esforço para proteger a sua vida. Eu estou pronto para me defender, eu estou pronto para me armar, e eu vou defender meu espaço, e cada um que cuide da sua vida. É aquele tipo de gente, amado, que olha para o camarada que está passando dificuldade e fala assim: você que não se planejou, problema seu, meu amigo. Eu sei o que é economizar, gastei aqui, todo mês eu tirava meu 20% do meu dinheiro, guardei minhas economias, agora cada um que cuide da sua vida. É aquela pessoa que anda com a camisa escrito: campanha em prol da vida, eu cuido da minha, você cuida da sua.
Eu me garanto. Deixa eu te falar uma coisa. Vai cuidar dos seus problemas que eu cuido dos meus. Não vai matar seus leões, porque os meus eu mato. A filosofia do sacerdote e do levita é essa, meu irmão. Eu tenho o que fazer, eu tenho minhas economias, guardei minha vida, sei me proteger, sei me resguardar na hora da dificuldade, e você que viva seu problema. Se você não se guarda, você não economiza, então vai cuidar da sua vida, meu irmão. É a postura da indiferença. É a postura daquele que olha para o outro e não se compadece da dor do outro, da miséria do outro. Amado, eu vivi isso quando o tio da minha esposa estava lá lutando pela vida. Todo mundo chorando em casa, orando para que ele não morresse. Eu vi gente que quando eu compartilhei, escreveu embaixo: ah, para com isso é só uma gripezinha. Ah, pelo amor de Deus, gente. Que ser humano é esse que não se compadece de quem está vivendo a perda? A impressão que tem, amado, é que os seres humanos estão arrancando o nervo da sua alma e não está tendo mais alma. Eu não tenho tempo para me comprometer com as suas necessidades. Eu não tenho tempo para me comprometer com seus problemas. Eu não tenho tempo para me comprometer com a sua irresponsabilidade de não ter planejado melhor a sua vida. Eu tenho que cuidar da minha vida. E é interessante que esse homem descia de Jerusalém até Jericó. E aqui é levita e sacerdote. Levita e sacerdote. E eles vinham de Jerusalém. Se vinham de Jerusalém é porque eles tinham acabado de prestar um culto para Deus. Eles tinham acabado de produzir uma cerimônia de adoração a Deus. Agora, queridos irmãos, por que Jesus usa a figura do religioso? Por que Jesus usa justamente a figura de gente que deveria, que é, sem sombra de dúvida, a representação de Deus na terra? Por que ele não usou a figura de um bruxo? Por que ele não usou a figura de um xamã? Por que ele não usou a figura de um feiticeiro? Jesus usa a figura de um sacerdote e de um levita. É como se fosse um pastor e um líder de louvor. Por que ele usa a figura? Você sabe por que Jesus usa a figura de um sacerdote e de um levita? Porque Jesus queria denunciar que a religião pelo qual aquelas pessoas estavam vivendo não contemplava o próximo, contemplava só culto. Jesus estava denunciando o fato que aquele povo que se dizia representante do Pai dele, que se dizia representante do Deus eterno, eles haviam criado uma religião que tem Deus como centro de adoração, mas que não ensinam as pessoas a amarem ninguém. Jesus estava denunciando o fato de que aquele povo sabia prestar culto, sabia produzir sacrifício, mas não sabia ir na direção de alguém. Olhar para a vida e falar assim: eu tenho que fazer algo para que o meu bairro possa ter conforto, para que a humanidade possa ter uma melhor forma de vida. Eu tenho que pensar em projetos, eu tenho que pensar em iniciativas que alguém possa ser acudido quando não tem ninguém para fazer nada por ele. É como se Jesus estivesse falando: olha, quem tem contato com vocês não aprende a amar ninguém, só aprende a odiar o próximo. É como se Jesus olhasse para aquele povo e falasse: olha, quando o negócio de vocês é prestar culto, fazer sacrifício, oferecer cordeiro, gravar música boa, fazer culto maravilhoso com efeito de luz, com muita produção, vocês são excelentes. Mas quando significa abrir mão de alguma coisa que você ama, quando significa ir na direção do outro, ajudar o outro, vocês são um fracasso. Amados, será que a obra da salvação nas nossas vidas
significa apenas parar de fumar, parar de beber cerveja, parar de ouvir Zezé de Camargo e Luciano. Será que a obra da salvação na nossa vida é apenas a gente ouvir música evangélica e em culto sentar numa cadeira, ouvir uma pregação de um cara chato como eu e chamar isso de cristianismo? Não, meu irmão. Cristianismo vai muito mais além do que isso. E Jesus deixa claro para mim e para você que o próximo que é alvo do meu amor, que o próximo que é alvo do amor de Deus, não é aquela pessoa que eu amo, é justamente aquela pessoa que é diametralmente oposta à minha convicção, aos meus valores, ao meu objeto de amor. Eu penso que hoje, amado, vou falar uma coisa assim que eu corro o risco de perder o coraçãozinho de muita gente. Eu penso que hoje 90% dos evangélicos no Brasil estão completamente equivocados no que diz respeito a cuidar do próximo. 90% dos evangélicos do Brasil estão completamente equivocados do que realmente significa o genuíno evangelho de Cristo. Eu já estourei meu tempo, mas eu já vou estar concluindo. Oséias 4:1 diz o seguinte: israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês, vocês que vivem na terra. A fidelidade e o amor desapareceram do meio de vocês, e não há conhecimento de Deus entre vocês. O levita e o sacerdote estavam muito mais preocupados com o culto que eles iam oferecer para Deus do que parar para ajudar alguém, para mexer nas suas finanças, para mexer na sua agenda, para mexer nos seus recursos, para chegar atrasado no seu objetivo, porque aquele homem teve que passar a noite com aquele homem naquela hospedaria. A agenda dele foi mudada. Aquele homem teve que chegar atrasado, aquele homem perdeu um compromisso para poder salvar alguém desprovido. Nós estamos falando, amado, de um samaritano ajudando um judeu. De um samaritano, e aquele levita que era judeu, não amou aquele próximo dele que poderia até se identificar com ele, porque afinal de contas, eu não sei o que esse cara está fazendo aqui na rua. Talvez esse cara está aqui porque ele realmente, ele que foi o assaltante, aquele levita, aquele sacerdote, não faltou argumento. E por fim, nós temos aqui o samaritano. Temos o ladrão que diz o que é teu é meu. Temos o sacerdote e o levita que diz o que é meu, o que é teu, cada um cuida de sua vida. E nós temos aqui o samaritano, que a filosofia de vida dele era: o que é meu é teu. Se Deus me deu esse jumentinho, se Deus me deu esse recurso financeiro, se Deus me deu condições, eu vou usar o que Deus me deu para fazer algo por alguém. Se eu tenho condições de pegar alguém, colocar em cima daquilo que é o meu conforto, eu vou fazer algo por alguém. É a postura de enxergar o outro. Esta é a missão principal da igreja, amado. Nós podemos evangelizar, nós podemos fazer cultos, tudo isso é louvável, mas que isso contemple o mandamento máximo, que a palavra de Deus diz que não existe maior mandamento esse, que é amar a Deus e amar o seu próximo. Abrir mão do seu conforto, abrir mão dos seus recursos, mudar a sua agenda. E minha pergunta para você nessa noite é: qual é a cultura de valores que você tem na sua vida? Eu não posso deixar de mencionar o que me tocou muito essa semana, que foi a live do João Pedro. Desculpe falar da minha família. Na hora que o João Pedro terminou de fazer aquela live, eu fui lá no sofá, olhei para ele e fiz a seguinte pergunta: sei que você falou, você crê mesmo? Eu olhei no olho dele. Falei: me responda uma coisa. Você falou que a sua vida tem que ser uma semente em prol da humanidade. Você tem que semear a sua vida para as nações. E que não há sentido numa vida que não seja em prol do outro. É o que você crê ou você está só reproduzindo? Ele falou: pai, é o que eu creio. Eu falei: filho, se você realmente aprendeu isso, eu quero dizer que eu posso morrer em paz. Qual é a sua filosofia de vida?
orbitar em volta de você, arrancar a qualquer custo do outro. Ou saber que Deus te deu saúde e recursos para ajudar o próximo. E eu queria finalizar lendo apenas 2 versículos. Quando ele o viu, ele amou o samaritano. Quando ele ouviu, olha aqui para mim. O que você tem visto hoje na vida que tem levado o seu coração a ter misericórdia pelo outro? Quando você vê tanta violência, amado, no Brasil hoje tem gente espancando o próximo porque entrou sem máscara em ônibus. Nós vivemos hoje nas ruas, nos supermercados, uma cultura de agressão e de ódio. Quando você olha para isso, seu coração se compadece. Esse é o maior teste. E o verso 33 diz: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Respondeu o mestre da lei: aquele que teve misericórdia dele. Jesus olha para ele e fala: vai e faça o mesmo. Vai e faça o mesmo. Que amor é esse? Nós somos muito bons para cantar, mas nosso maior desafio não é cantar o amor de Deus. Nosso maior desafio é amar como Ele amou. É amar como Ele amou. Abaixa sua cabeça, vamos orar. Sonde o seu coração. Qual cultura de valores você tem? Qual cultura de valores você agrega, você trouxe para a sua vida? De arrancar, de guardar? Não, eu tenho que guardar. Ou de compartilhar, de repartir, de multiplicar. Que o Espírito Santo fale ao seu coração, em nome de Jesus.